Você trabalha com ar-condicionado e está com receio do manuseio do fluido refrigerante R32? Fica até o final que você vai entender tudo a respeito desse fluido refrigerante e não é tudo isso que estão dizendo por aí. Vambora? Bom, então vamos diretamente para a ficha técnica do fluido refrigerante R32. Características de aplicações. O gás refrigerante R32 é um HFC puro, ou seja, ele só contém o R32 em sua composição. Ele é diferente do R410. 410 ele é 50% R32 e 50% R125, tudo bem? HFC significa que ele é um hidrofluorocarboneto, com zero empobrecimento na camada de ozônio e baixo potencial de aquecimento atmosférico. Ou seja, segundo os químicos, esse fluido refrigerante ele não agride a camada de ozônio, algo que eu particularmente não concordo. O seu GWP, que é a medida da capacidade de reter calor na atmosfera provocando o efeito estufa, ou seja, a sua capacidade de provocar um efeito estufa. Se a gente pegar essa tabela aqui, ó, a gente consegue ter uma noção. Nós estávamos no R22, que é um HCFC, ele contém 1810 GWP. Aí nós migramos para o R410A, que diferente do R22, que é um HCFC, ele é um HFC, que teoricamente aí já não agride a camada de ozônio, porém contribui para o aquecimento global aqui com um valor de 2090 GWP. Logo depois nós migramos agora para o R32, que também é um HFC, ou seja, segundo os químicos, ele não agride a camada de ozônio, ele é zero em agressão à camada de ozônio. Isso não são palavras minhas, tá? Isso aqui é um conceito químico que você vai encontrar aí se você fizer uma pesquisa no Google. E ele tem um índice de GWP 675. E vale contar também que ele é 10% mais econômico em questões energéticas. Por quê? Porque ele não necessita da mesma massa, da mesma quantidade de fluido que o 410 por TR. Por exemplo, tá? Se no 410 nós utilizávamos 800 gramas por TR, no R32 aí deve ser em torno de 720 gramas por TR, tá bom? Só um exemplo, só para a gente ter uma noção. Então a quantidade de fluido é menor para ter a mesma eficiência, tá bom? Então, retomando a ficha dos dados técnicos do R32 aqui, vamos mencionar aqui algumas das suas características. É um refrigerante mais eficiente energeticamente que o 410, conforme eu já disse. A sua capacidade de refrigeração é similar ao R22. O equipamento requer menos carga de refrigerante em relação ao 410, olha aqui, confirmando tudo que eu já disse. Condições de serviço e trabalho. Como o R32 é um refrigerante puro, pode ser transferido tanto na fase líquida como na fase gasosa. Ou seja, ao fazer a carga de gás no equipamento, tanto faz se você vai fazer uma carga com a botija de ponta cabeça ou na posição em pé, tanto faz, se na carga líquida ou na carga gasosa. Por ser um refrigerante puro, não tem deslizamento de temperatura. Em caso de fuga, o equipamento pode ser enchido diretamente sem a necessidade de recuperar o refrigerante remanescente do circuito, ou seja, ele é diferente do 410. 410 era um blend, então quando havia vazamento de gás, nós tínhamos que esgotar aquele gás, fazer todo o procedimento e na hora da recarga refazer a recarga com a recarga líquida, numa mistura homogênea. Já o R32 não, o R32 você pode fazer aí uma recarga, você pode completar o gás em caso de dúvidas aí se for necessário, tá bom? Dados ambientais, o R32 não contém cloro, portanto não possui o ODP, capacidade de empobrecimento da camada de ozônio. O R32 tem um potencial baixo de aquecimento atmosférico direto
reduzindo assim as emissões de CO2 em caso de fugas diretas. Segurança, isso aqui é o mais importante, que é o assunto que vem sendo abordado aí nesses últimos dias. O R32 está catalogado como levemente inflamável. Só ficaria inflamável quando a sua concentração estivesse entre o limite inferior e superior de inflamabilidade. Tá? Como que o R32 pode vir a explodir, que é o caso que o pessoal está mencionando por aí? Primeira coisa, não fazer vácuo no sistema. Quando você não faz um vácuo, o que acontece? Você mantém umidade dentro do sistema e essa umidade em contato com o fluido refrigerante, seja R32, seja 410, seja R22, qualquer fluido refrigerante, isso vai fazer ele virar ácido, o ácido clorídrico e fluorídrico. Esse ácido dentro do sistema vai corroer o verniz da bobina do motor do compressor, ou seja, dentro do compressor tem uma bobina lá, que tem no motor tem uma bobina, e essa bobina é invernizada para evitar curto, para evitar que seja transmitida a carga elétrica para a carcaça, para o sistema. Esse verniz protege e isola eletricamente o compressor. Derretendo esse verniz, aí sim vai ocorrer a queima do compressor, e nessa queima pode acontecer de obter algum faiscamento, onde pode gerar aí a explosão sim do fluido refrigerante. É muito difícil isso acontecer, mas é bom sempre ficar atento, não baixar a guarda e tomar cuidado. Então, se você pegar uma corretiva, por exemplo, de vazamento aí num sistema ou algo, ou algum outro tipo de corretiva que você vai ter a necessidade de fazer o recolhimento do fluido refrigerante e é uma instalação que você não conhece, eu particularmente iria recolher esse fluido refrigerante dentro de uma recolhedora, tratando ele, colocando um filtro secador para tirar a umidade dele, para poder ter mais segurança para mim, tá? Para não correr o risco de uma explosão aí. Depois a mesma coisa, ia transferir ele para o equipamento novamente com outro filtro secador para evitar ao máximo de conter umidade no sistema. Outra forma que o R32 pode estar explodindo é a uma temperatura de 48 graus, o fluido vai explodir. Ele vai pegar fogo e, consequentemente, se tiver com pressão aí, se tiver em algum local, ele vai explodir. E como que pode chegar a essa temperatura aí? Se a gente pegar a tabela de temperatura dos fluidos da Danfoss, por exemplo, aqui, ó, que a gente está com o fluido R32, pressão manométrica. Vamos colocar aqui na pressão de trabalho do fluido. Seria em torno de 5 graus aqui, ó. Então, uma pressão normal de trabalho do fluido refrigerante, 138, 140 graus aí para o R32. E olha só, para ele chegar a 648 graus, em relação à pressão, ou seja, quando você recolhe o fluido refrigerante, você acha que aquela pressão que vai ficar ali dentro do compressor e dentro da serpentina do condensador vai ser muito elevada a ponto de explodir? Isso é um equívoco, porque ó, a 755 psi, a temperatura do fluido é de 73 graus, então ele ainda não vira uma ignição automática para a explosão dele, tá bom? Então ele não vai pegar fogo. Se a gente tentar jogar aqui a temperatura de 648, então é assim, teria que ter uma pressão elevadíssima para ele pegar fogo por pressão. Então, quer dizer, se ele chegar nos 500, 600 psi aqui, provavelmente já vai romper alguma solda em algum lugar aí e vai perder o fluido refrigerante. Outro ponto também seria a questão do efeito diesel. E para acontecer o efeito diesel, precisaria de duas coisas. A primeira, uma quantidade razoável de ar entrando na sucção do compressor, uma quantidade boa sendo succionada só de ar,
tá? Não, então não vai ter mais fluido 32 ali sendo comprimido, sendo succionado, e essa mistura a mistura desse ar com o óleo. E aí sim poderia ocorrer o efeito diesel, ocasionando a combustão dentro do compressor. Só que também isso é muito difícil de acontecer. Porém, é o que eu já disse, você não pode baixar a guarda, tá? As boas práticas de refrigeração para evitar tudo isso. Então eu diria assim, o vilão aí nas explosões são procedimentos, poderia dizer que são procedimentos incorretos. Não estou avaliando nenhum caso do que aconteceu aí, tá? Mas se você fizer uma análise, com certeza não vai ser falha do equipamento, mas sim um erro humano, tá? Então faça o procedimento de vácuo corretamente. E detalhe, utilize um vacômetro. Se você não tem um vacômetro, eu vou deixar um link aqui embaixo nas descrições para você fazer a aquisição do seu vacômetro. Porque qual é a importância do vacômetro? No seu manifold analógico, você vai ficar olhando lá no reloginho, a pressão na hora do vácuo vai entrar em negativo e você vai ficar deduzindo na hora que ele estiver lá próximo do menos 30, você vai falar, já está legal. Só que você não sabe em quantos microns realmente está o seu vácuo. Então utilize um vacômetro, porque você vai ter precisão e você vai ter certeza do que você vai estar fazendo. Ferramenta, gasto com ferramenta não é gasto, é investimento. Ainda mais nesse caso, é você pensando na sua segurança, além da qualidade que você vai estar entregando para o seu cliente, tá bom? Vou mostrar para você aqui essa cartilha da Brava, em parceria com o Departamento Nacional do Meio Ambiente. E eu vou mostrar para você só a parte que ele fala que eles mencionam a respeito do vácuo aqui. A falta de vácuo no sistema, além de alterar a qualidade do fluido refrigerante, que reagindo com a umidade se torna ácido, fluorídrico e clorídrico, é o que eu já disse para vocês, destruindo o verniz isolante dos fios de cobre dos motores, causando queima. Estes ácidos também atacam os metais com os quais estejam em contato, principalmente o cobre e latão, sendo que os produtos dessa corrosão podem entupir os filtros, tubo capilar e válvulas de expansão. Importante destacarmos em relação ao vácuo é que o mesmo não se mede em tempo, ou seja, minutos ou horas. A unidade de medida do vácuo é chamada de micron e a maneira correta de medir é utilizando um instrumento de medição chamado vacômetro. Então, pessoal, tá aqui, ó, a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Então, é uma instituição seríssima que compartilhou essa cartilha, aí você encontra ela na internet, tá bom? E eles estão orientando por quê? Eles sabem que existem muitas pessoas por aí muitos instaladores por aí que não dão a verdadeira importância para o procedimento de vácuo. Eu quero colocar em pauta aqui também uma outra questão. O compressor, você não pode, em hipótese alguma, tamponar com ele ligado a descarga dele, que com isso você pode aumentar a pressão, ele vai succionar bastante ar ali, porque eu imagino que se você está com a descarga aberta, aí você deve estar querendo testar aí a compressão dele para ver se ele está comprimindo bem. Então, provavelmente a sucção também vai estar aberta. E você não pode fazer isso, você não pode tamponar a descarga do compressor e deixar também a sucção aberta, porque vai acontecer o efeito diesel que eu disse para você. Você vai aumentar a pressão ali, você vai fazer com que entre bastante ar ali no compressor, vai ter a mistura do ar com o óleo, aí o compressor vai ficar batendo ali, tentando fazer a compressão dos dois, aí vai ocasionar o efeito diesel, e no efeito diesel vai explodir, vai pegar fogo. Então toma cuidado, não faça isso, é proibido, não faça. Pense na sua segurança, pense na sua proteção, tá bom? Então é isso, pessoal, fiz um vídeo curto, o mais resumido possível para você poder entender, tá? Então não precisa ter medo de trabalhar com equipamentos com fluido refrigerante R32, tá bom? É você fazer a sua parte, trabalhar certo, trabalhar corretamente, usar as ferramentas adequadas, que não vai dar problema, tá bom? Sempre desconfie de quem instalou o equipamento antes de você, faça os procedimentos corretos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.